Imagine um típico nerd feio que liga mais para estudar do que para sair ou ter experiências. No entanto, os deuses do anime ainda lhe concederam tanto charme que ele de alguma forma cria um harém de 5 meninas bonitas, incluindo sua professora. E felizmente, este é um dos raros animes de harém que tem um final adequado. Então, certifique-se de assistir até o fim. Esta louca aventura começa quando Nariyuki, o mencionado perdedor feio, é convocado ao escritório do diretor e é solicitado a dar aulas particulares a duas garotas que são consideradas intreináveis, mas também são gênios em suas áreas respectivas. Rizu é um gênio nas áreas de matemática e ciência, e é apelidada de um pequeno computador devido a ter menos de 1,5 metro de altura e usar sua grande trama como poder de processamento, eu acho. Fumino, por outro lado, é um gênio nas áreas de arte e literatura e é apelidada de Bela Adormecida devido à sua tendência de adormecer durante a aula. Mas, apesar de serem gênios, ambas as garotas são idiotas sem noção quando se trata de outras matérias. E como Nariyuki infelizmente vem de uma família pobre, ele não tem escolha a não ser aceitar este pedido do diretor em troca de uma bolsa de estudos. Mas ele não faz ideia de como deve ensinar dois gênios. Mais tarde, naquele dia no parque, as duas garotas agem de forma um pouco fria e distante. E Rizu até diz para Nariyuki que ele vai abandoná-las como todos os tutores anteriores. Mas ele as tranquiliza dizendo que literalmente não pode se dar ao luxo de desistir delas, o que faz Fumino ficar subitamente muito feliz. E uma vez que eles se abriram um pouco, Nariyuki descobre que Fumino quer estudar ciências enquanto Rizu quer estudar literatura, o que surpreende muito Nariyuki, pois isso é o oposto das áreas de especialização de cada uma. Para piorar as coisas, Nariyuki rapidamente percebe que, assim como os meus espectadores, Fumino é completamente inútil em matemática, porque fica sobrecarregada com números, enquanto Rizu é completamente inútil em literatura, porque isso requer interpretação e não cálculo. Mas eu pessoalmente acho que Rizu deveria ser ótima em literatura, porque já é especialista em grandes enredos. Então Nariyuki sugere que as garotas apenas devem ensinar uma a outra em ciências e literatura, mas Fumino e Rizu respondem que não sabem como simplificar seus respectivos conhecimentos para a irritação de Nariyuki. Sentindo que estão desperdiçando seu talento, Nariyuki aconselha-as a desistirem e a frequentarem universidades que atendam aos seus talentos naturais. Mas ao ouvir isso, Rizu se levanta e diz irritada a Nariyuki que está farta de as pessoas sempre dizerem para ela seguir uma vida com a qual não será feliz e afirma que Nariyuki agora está os abandonando, assim como seus tutores antes. Rizu então sai furiosa com Fumino logo atrás. No dia seguinte na escola, Nariyuki pede desculpas às meninas por ser feio e lhes entrega os materiais de estudo nos quais passou a noite toda trabalhando, para a surpresa delas. Ele então proclama apaixonadamente que nunca as abandonará, não importa o que aconteça, e promete fazê-las felizes. Fumino fica completamente chocada com isso, enquanto Rizu está simplesmente enojada, pois elas acreditam erroneamente que Nariyuki está confessando seu amor por ambas ao mesmo tempo. Mas depois de esclarecer o mal-entendido, as garotas agradecem a Nariyuki pelo apoio e os três seguem para a biblioteca para estudar juntos. E uma vez lá, Nariyuki percebe que está entre as duas garotas mais populares da escola, e que ensinar lindas garotas de anime pode ser mais difícil do que ele imaginava. Mas tenho certeza de que isso não é a única coisa que está difícil agora. E quando Nariyuki leva Fumino para casa mais tarde naquele dia, ele a encontra distraidamente olhando para as estrelas como se não tivesse mais células cerebrais, e descobre que ela quer estudar ciência para se tornar astrônoma, porque olhar para as estrelas a lembra de sua mãe que faleceu. E Nariyuki promete ajudar Fumino a melhorar em ciência, para que ela possa alcançar seus sonhos, o que a deixa incrivelmente feliz. Mais tarde, naquela mesma noite, Nariyuki encontra Rizu jogando um jogo de cartas sozinha num parque e descobre que ela realmente adora jogos de tabuleiro, mas nunca tem com quem jogar. Então, ele se oferece para jogar com ela, mas fica surpreso quando a vence totalmente 20 vezes seguidas. Rizu então admite que é realmente péssima em qualquer tipo de jogo competitivo porque tem dificuldade em entender as pessoas e o que elas estão pensando. É por isso que ela quer passar no exame de artes liberais e, eventualmente, estudar psicologia. E antes de ir embora, Nariyuki diz a Rizu que jogará com ela novamente sempre que ela quiser, o que a deixa incrivelmente feliz. No dia seguinte na escola, Rizu e Fumino visitam a sala de aula de Nariyuki procurando por ele, o que deixa os colegas de turma de Nariyuki completamente chocados, já que ele é considerado um perdedor. Mas quando ele chega, Rizu e Fumino se inclinam e sussurram para manter em segredo o que fizeram na noite passada de todo mundo, o que soa muito suspeito, mas todos sabemos que Nariyuki tem muito medo de enfrentar a realidade, quanto mais se aproximar de uma mulher. E, enfim, no dia seguinte, Uruka, a amiga de infância de Nariyuki, lhe dá um empurrãozinho amistoso nas costas como saudação e pede para emprestar seu caderno para copiar dele. Este pedido claramente incomoda Nariyuki, que se recusa apesar do apelo dela, já que ela vem copiando dele desde o ensino fundamental. Surpreendentemente, no entanto, Uruka é uma atleta genial e uma nadadora excepcional apelidada de A Princesa Sereia, mas infelizmente ela também é uma idiota que está falhando na maioria das suas matérias, o que a coloca em risco de perder a sua bolsa de estudos esportiva. Então, para evitar esse resultado, o diretor pede que Nariyuki também dê aulas particulares a Uruka, para seu desgosto.
Mais tarde, na piscina da escola, Nariyuki informa Uruka que ele a ensinará a partir de agora, mas ela surpreendentemente se recusa a ser ensinada por ele e sai correndo de forma brincalhona. Fumino e Rizu chegam momentos depois apenas para encontrar Nariyuki imobilizando Uruka enquanto grita que resistir é inútil. Fumino então de repente acerta a cabeça de Nariyuki com um extintor de incêndio, seguido por Rizu expressando seu desgosto em relação a Nariyuki. Após esclarecer o mal-entendido, Fumino e Rizu se apresentam a Uruka e explicam que Nariyuki é o tutor delas. E embora Uruka originalmente não quisesse ser tutorada por ele, ela misteriosamente muda de ideia ao ouvir isso, porque Uruka secretamente está apaixonada por Nariyuki desde o ensino fundamental, o que ele obviamente nunca percebeu, já que Nariyuki é seu típico protagonista de harém burro com um macaco no lugar do cérebro. No fim de semana seguinte, Rizu visita Nariyuki em sua casa para pedir ajuda com a escrita de uma história para uma próxima prova. Mas quando ela de repente recebe uma mensagem de Uruka convidando-a para o karaokê, Rizu fica simplesmente irritada e diz que já está ocupada na casa de Nariyuki. De repente, Uruka aparece coberta de suor e respirando pesadamente ao dizer que também veio estudar. Mas enquanto eles estudam, a energia de repente acaba no bairro de Naruki, o que Uruka acha surpreendentemente engraçado, enquanto Rizu fica tão assustada devido ao seu medo do escuro que começa a se agarrar a Naruki. E ao ver isso, Uruka finge estar com medo também, para que ela também possa se agarrar a ele, mas na verdade fica muito envergonhada para se comprometer totalmente e acaba segurando desajeitadamente a camisa de Naruki. Mas devido à escuridão, eles acabam tropeçando e as mãos de Naruki acabam estudando o enredo 2. E quando a energia finalmente volta, Naruki não tem ideia do que estava apertando, enquanto Uruka está completamente atrapalhada e Rizu está simplesmente enojada. No dia seguinte, Uruka pede a Naruki ajuda para uma prova de vocabulário de inglês que ela não pode se dar ao luxo de falhar. Então Naruki diz para ela memorizar as palavras necessárias para a prova e explica como ela pode fazer isso. Mas Uruka é tão ruim em estudar que fica visivelmente exausta só de ouvir. Fumino também tenta ajudar ela, mas rapidamente perde a paciência quando fica óbvio que Uruka é apenas muito burra. No entanto, Naruki tem um plano engenhoso para combinar estudo com natação, e Uruka eventualmente consegue tirar uma nota perfeita na prova graças aos esforços de Naruki. Depois, Uruka demonstra sua gratidão a Naruki, dando-lhe um estojo, apenas para perceber mais tarde que acidentalmente deu a ele seu maiô não lavado em vez disso, enquanto ela ainda está com o estojo. Algum tempo depois, o diretor ordena que Naruki ajude Fumino e Rizu a tirar notas médias ou superiores em suas provas intermediárias, um objetivo que todos os tutores antes dele falharam em alcançar. Mas depois que Naruki sai, as meninas passam pelo escritório do diretor e ouvem Kurisu, uma das professoras da escola e ex-tutora das meninas, aconselhando o diretor a remover Naruki como tutora delas se as meninas falharem nos exames de meio de ano. Ouvir isso desmotiva muito as meninas, que têm medo de perder Naruki. Então, para se preparar para as provas intermediárias, Rizu convida Naruki para o restaurante de udon de sua família para ajudá-la a estudar. Naruki concorda, mas logo se arrepende da decisão quando o pai de Rizu ameaça Naruki para não ter ideias estranhas sobre sua filha. No entanto, Rizu dá um tapa na cabeça do pai e diz para ele voltar ao trabalho, para desgosto dele, que continua a se segurar enquanto observa Rizu e Naruki estudarem juntos. A sessão de estudo deles dura até a noite, e quando Naruki vai embora, Rizu ansiosamente pergunta a ele o que acontecerá se ela não se sair bem nas provas de meio de semestre. Mas Naruki dá um tapinha na cabeça dela e a tranquiliza dizendo que, se ela não passar, eles terão que estudar mais para a próxima prova. Rizu fica aliviada por Naruki não planejar abandoná-la, mas afasta sua mão depois de alguns segundos constrangedores e diz para ele não tratá-la como uma criança. No dia dos exames de meio de semestre, Rizu pensa em todos os tutores que lhe disseram para desistir de literatura e focar em matemática e ciências. Mas ao perceber que Naruki foi o único que nunca desistiu dela, Rizu ganha a confiança necessária para terminar o teste. Após o exame, Rizu apresenta sua nota para Naruki e Uruka, que ficam espantados ao ver que ela conseguiu uma pontuação acima da média. Rizu observa que é a maior nota que já obteve em um exame de literatura, enquanto Naruki fica com lágrimas de alegria por isso. Fumino também tira uma nota acima da média no exame de matemática, e com as duas passando nos exames intermediários, Naruki tem permissão para continuar sendo a tutora delas, e o grupo comemora junto em um restaurante. Algum tempo depois, Fumino fica chocada ao perceber que de alguma forma ganhou peso e está deprimida, pois não sabe o que pode ter causado isso. Mas ao entrar na sala de aula, Uruka e Rizu a cobrem de lanches, que ela come imediatamente sem hesitar, pois adora lanches demais para resistir. É então que percebe que é por isso que ganhou peso e promete nunca mais comer lanches. Mas após fazer dieta por uma semana e de alguma forma resistir à tentação de comer todos os snacks que o grupo continua trazendo, Fumino fica desapontada ao descobrir que não perdeu peso nenhum.
Mas quando Naruki percebe que Fumino está com tanta fome que não consegue se concentrar nos estudos, ele insiste que ela já está magra e tenta alimentar-lhe alguns doces à força. Em resposta, Fumino mostra a barriga para Naruki e o obriga a tocá-la para provar que está um pouco gordinha, o que obviamente deixa os dois completamente embaraçados. Mas ao acompanhar Fumino para casa depois da escola, Naruki descobre que Fumino sempre come um monte de lanches tarde da noite porque acha que estudar à noite faz queimar mais calorias. E depois de repreendê-la por ser uma completa idiota, Fumino para de comer lanches noturnos e seu peso volta ao normal. No dia seguinte na escola, Rizu é confrontada por Sawako, a presidente do clube de ciências, que se considera rival de Rizu, apesar de Rizu nem se lembrar quem ela é. Mesmo assim, Sawako admite que esteve espionando Rizu e sabe que ela está apaixonada por Naruki. Mas Rizu nega calmamente isso, afirmando que gastar energia em algo como o amor é simplesmente ineficiente. Não convencida por isso, Sawako decide se juntar a Rizu em uma de suas sessões de estudo com Naruki e os observa atentamente. Para obter uma reação de Rizu, Sawako começa a se aproximar de Naruki e faz todo tipo de perguntas pessoais a ele. No entanto, Rizu não se incomoda com isso e continua seus estudos. Naruki, por outro lado, fica confuso com o súbito interesse de Sawako nele e começa erroneamente a acreditar que ela tem uma queda por ele, o que ela, claro, nega veementemente. Após ser expulso por fazer muito barulho, Naruki percebe que Sawako só quer ser amiga de Rizu, mas não sabe como interagir com ela. É quando ele sussurra para ela que estuda com Rizu na biblioteca às segundas e quartas-feiras, e que ela é bem-vinda a se juntar a eles a qualquer momento. No entanto, Sawako rejeita o convite, mas diz que é possível que ela os encontre por acaso. No dia seguinte, Naruki e Rizu chegam à biblioteca e encontram Sawako já esperando por eles, mas ela tenta fingir que é apenas uma coincidência. Algum tempo depois, durante um retiro intensivo de estudos nas montanhas, Fumino percebe que, por algum motivo, Rizu está constantemente olhando para Naruki. Rizu até fica nervosa quando ele tenta falar com ela, e quando ela o vê se divertindo com Fumino e os outros, isso a deixa de mau humor e ela decide sair para esfriar a cabeça. Miserável, Rizu sonhava acordada com Naruki vindo resgatá-la. Enquanto o verdadeiro Naruki a procura por toda a parte, apesar da chuva torrencial, ele eventualmente a encontra em um penhasco e estende a mão para ajudá-la. Mas Rizu fica envergonhada por ser resgatada e irrita-se com isso, apenas para perder o equilíbrio e cair nos braços de Naruki, beijando-o acidentalmente. No dia seguinte, Rizu tenta agir como se nada tivesse acontecido entre eles, mesmo quando a professora os força a limpar os banhos juntos como punição. E depois de uma série de travessuras típicas de anime que não posso mostrar, Rizu pede desculpas a Nariyuki por causar tanto problema, e assegura-lhe que o beijo foi apenas um acidente. No entanto, quando eles voltam para a escola, Kurisu, a professora e ex-tutora deles, revela que sabe tudo sobre o beijo e começa a questionar se Nariyuki é realmente um tutor adequado para as garotas. Fumino fica preocupada quando ouve fragmentos da conversa de Kurisu e Nariyuki, e logo invade a sala para defender Nariyuki, mas só parece piorar a situação. Rizu também invade a sala para defendê-lo, mas também não ajuda muito. Felizmente, Kurisu decide deixar o assunto de lado e simplesmente avisa Nariyuki para ser mais prudente no futuro. Nariyuki então percebe ferimentos na mão de Kurisu, e percebe que ela também estava procurando por Rizu, provando que Kurisu secretamente se importa com as meninas também. Ao sair do escritório, Nariyuki é encontrado por Uruka, Fumino e Rizu, que estão todos animados por ele ter saído ileso. Mas ao vê-los se afastarem, Kurisu continua convencida de que Nariyuki está levando as meninas para futuros infelizes. Vários dias depois, Uruka descobre que Nariyuki deu um beijo em alguém. Chateada com isso, ela decide se confidenciar com Fumino, embora afirme que está pedindo conselho para uma amiga. Fumino vê através dessa mentira, no entanto, e fica surpresa ao saber que Uruka está apaixonada por Nariyuki. Contudo, ela aconselha Uruka a não desistir. Com o passar do tempo, as notas de Uruka e Rizu caem drasticamente, pois suas mentes estão ocupadas com o beijo, o que faz Fumino perceber que tanto Uruka quanto Rizu têm uma queda por Nariyuki. Assim, Fumino aconselha Nariyuki a tentar ser atencioso com os sentimentos das garotas, mas como um típico protagonista de harém sem noção. Ele entende mal o que Fumino quer dizer e acredita que Uruka e Rizu estão apaixonadas por outra pessoa. No dia seguinte, Fumino acidentalmente cai nos braços de Nariyuki, o que deixa Rizu muito irritada. Tentando compensar isso, Fumino tenta empurrar Nariyuki para os braços de Rizu, mas acaba empurrando acidentalmente nos imensos plot cushions de Rizu, o que obviamente a deixa tremendamente envergonhada. Mais tarde, Fumino descobre que Rizu parecia zangada porque estava usando óculos antigos que a obrigavam a franzir os olhos e que Rizu nunca realmente viu ela abraçar Nariyuki. Mais tarde nesse dia, Kurisu encontra Nariyuki tentando salvar um gato de uma árvore, mas quando o gato pula da árvore, Kurisu o agarra e torce o tornozelo no processo. Nariyuki a ajuda a chegar em casa e descobre que, apesar de ser completamente profissional na escola, em casa, Kurisu é uma completa bagunceira.
Ele insiste em arrumar o apartamento dela e, enquanto limpa, descobre os prêmios de patinação artística de Kurisu. Ela explica que costumava ser uma patinadora artística genial, mas teve que desistir, pois não era uma carreira viável, e é por isso que ela quer que as meninas usem seus talentos, já que ela não foi capaz de fazer uso do dela. Em resposta, Nariuki afirma que prefere que as meninas se arrependam de falhar do que não tentar de jeito nenhum. Depois que ele sai, Kurisu revela que estava extremamente perturbada por ter um homem em seu apartamento pela primeira vez, apesar de parecer calma por fora. Com o passar do tempo, um boato começa a se espalhar de que Nariuki está namorando Fumino por eles passarem tanto tempo juntos. Isso leva Nariuki a se tornar o alvo do fã-clube de Fumino, que quer garantir que ele seja digno do amor da sua rainha. Mas eles rapidamente ficam desapontados com a falta de romance entre os dois, e o fã-clube decide abandonar o boato muito para alívio de Fumino. Após a escola, Nariuki pede desculpas a Fumino pelo boato sobre eles. No entanto, ela imediatamente retrai isso e afirma que estava apenas brincando. Mas Nariuki fica visivelmente incomodado com isso. E Fumino pensa consigo mesma que nunca se apaixonaria por alguém que seus amigos já amam. Durante as férias de verão, Nariuki decide frequentar um cursinho, onde conhece Asumi, que ele assume ser uma estudante de ensino fundamental por ser tão pequena. Mas, na realidade, ela é uma estudante do último ano que está estudando para entrar na faculdade de medicina, apesar de já ter falhado no vestibular uma vez. À medida que passam mais tempo juntos na aula, Nariuki e Asumi começam a se conectar devido à dificuldade dos cursos do cursinho. Após a escola, enquanto tenta encontrar a estação de trem próxima, dois homens suspeitos agarram Nariuki e o guiam para um meio de café chamado High Stage, onde ele fica chocado ao encontrar Asumi trabalhando lá como uma empregada. Asumi fica igualmente envergonhada por Nariuki descobrir seu trabalho. Justo quando ele está prestes a sair, Nariuki vê os materiais de estudo dela e percebe que ela é péssima em ciência. As outras empregadas então decidem suborná-lo com bebidas grátis todos os dias para que ele ensine ciência a Asumi, o que ele faz por vários dias. Após algum tempo, Nariuki apresenta o grupo de estudo a Asumi, que é imediatamente adorada pelas garotas devido à sua estatura pequena. Mas no dia seguinte, todas as três garotas começam a frequentar a escola preparatória para ficar de olho no relacionamento de Nariuki com Asumi. Mais tarde naquela noite, Kurisu sai de um encontro social com seus colegas de trabalho e, a caminho de casa, vê Nariuki indo para o High Stage Café. Enquanto tenta repreender Nariuki por entrar em um lugar assim, Asumi aparece e revela que ela era na verdade uma ex-aluna de... Enquanto brigava por Nariuki, Kurisu perde o equilíbrio e cai para trás, ferindo uma das empregadas e forçando Kurisu a substituí-la temporariamente. Asumi então faz Kurisu praticar suas apresentações com Nariuki, o que a mortifica, mas o excita. Durante toda a noite, Nariuki ajuda Kurisu com suas tarefas, mesmo quando ela insiste em fazê-las. Isso faz com que Kurisu desenvolva um novo respeito por ele, enquanto se lembra da ocasião em que as meninas invadiram seu escritório para defendê-lo. No final da noite, Kurisu acidentalmente fica bêbada com apenas um gole de álcool e Nariuki não tem escolha, a não ser levá-la para casa. No dia seguinte, Kurisu encontra Nariuki novamente e os dois caminham juntos para casa. Kurisu lembra-se de nunca ter uma vida social quando era mais jovem, devido ao seu patinagem, então Nariuki compra-lhe um gelado para animá-la. Mas Fumino e Rizu também aparecem na sorveteria momentos depois. Nariuki e Kurisu então se escondem nos arbustos próximos para evitar serem vistos pelos dois. Mas quando Fumino e Rizu não mostram a intenção de querer ir embora, um desesperado Nariuki decide fingir que ele e Kurisu são um casal que está se beijando, fazendo as duas garotas fugirem envergonhadas sem reconhecerem. Depois de um dia agitado, eles finalmente chegam ao apartamento de Kurisu, apenas para serem vistos por Asumi, que se deleita em constrangê-los impiedosamente. Na noite do festival de verão, Naruki esbarra em Fumino e Uruka, que estão aproveitando o festival juntas em seus belos yukatás que Naruki elogia. Fumino então afirma que precisa ir a algum lugar e fazer algo, e deixa Uruka sozinha com Naruki. Enquanto eles caminham juntos pelo festival, encontram uma barraca de comida administrada pela família de Rizu. Vendo que Rizu está tendo dificuldade, Naruki decide ajudar a entregar comida enquanto Uruka ajuda o pai de Rizu a cozinhar. Quando terminam as entregas, Rizu volta para a barraca de comida e Naruki fica sozinho. É então que ele percebe Kurisu usando uma máscara, coletando um monte de prêmios em uma barraca de tiro. Kurisu, que fica surpresa ao ver Naruki, tenta fugir, mas tropeça e se machuca, fazendo com que ele a leve para uma tenda médica, que sem surpresa é administrada por Asumi e seu pai. E Asumi decide deixar o atrapalhado Naruki cuidar de Kurisu ele mesmo. Mais tarde, tanto Fumino quanto Naruki perdem acidentalmente o último trem para casa. Sem ter para onde ir, eles vão para uma pousada próxima. Mas quando descobrem que há apenas um quarto com uma única cama disponível, convencem o proprietário da pousada de que são apenas irmãos. Mas sejamos sinceros, isso certamente nunca impediu os personagens principais de anime antes.
No quarto deles, imediatamente fica constrangedor enquanto ambos tentam se distrair de pensamentos eróticos conversando um com o outro. Isso não funciona, no entanto, então eles decidem observar as estrelas. Naruki admite que acha admirável Fumino ter um sonho, enquanto ele não tem ideia de qual é o seu sonho. Enquanto eles adormecem de mãos dadas, Fumino o tranquiliza dizendo que estará lá para apoiá-lo quando ele descobrir seu sonho. Na manhã seguinte, os dois pegam o trem para casa e ambos estão visivelmente perturbados ao acordar nos braços um do outro. Mais tarde, naquele mesmo verão, Rizu sente-se confiante de que todos os seus estudos estão começando a valer a pena. Mas, quando vê que tirou um E em um exame prático, ela conta às meninas sobre sua nota baixa, que assumem erroneamente que ela está falando sobre o tamanho do sutiã e ficam chocadas que Rizu caiu de F para E. Rizu então pergunta a elas que notas elas tiraram. E apesar de Fumino estar muito envergonhada para responder, Asumi e Uruka afirmam alegremente que tem copas B e D respectivamente, o que força uma Fumino constrangida a revelar que ela tem copas AA. Em resposta, Rizu expressa sua inveja por Fumino ter tirado uma nota tão alta, o que irrita Fumino pois ela acredita que Rizu está zombando de seu pequeno porte. Depois que o mal-entendido é esclarecido, as garotas continuam a falar sobre seus bustos até que Asumi menciona que todos os homens adoram grandes sacos de leite, incluindo Naruki, que ela afirma ser secretamente um homem de cultura. Mais tarde naquele dia, enquanto está sendo tutorada por Naruki, Rizu não consegue parar de pensar no comentário de Asumi e se pergunta se Naruki realmente é secretamente um grande amante de plots. De repente, Naruki pergunta sobre a nota E que ela tirou na prova, o que Rizu entende mal, pensando que ele está perguntando audaciosamente sobre o tamanho do seu plot. Ela responde que costumava ser um F, mas agora é um G. Naruki imediatamente começa a entrar em pânico, pois ele nem sabia que tirar G como nota era possível. Apesar disso, ele a tranquiliza dizendo que um G não é tão ruim, pois significa simplesmente que ela tem mais espaço para... Rizu fica chocada que Naruki quer que seus enormes airbags cresçam ainda mais e começa a acreditar que ele realmente é secretamente um homem culto afinal. Mas Rizu decide aceitá-lo como ele é e oferece deixar Naruki tocar em sua trama para fazê-lo feliz, justo quando seu pai furioso chega para confrontar Naruki sobre isso. Assim que o mal-entendido é finalmente esclarecido, Rizu fica envergonhada com tudo isso, mas ainda está determinada a melhorar suas notas. Antes de irem embora, no entanto, Rizu percebe Naruki lançando olhares furtivos para suas enormes montanhas, já que ele simplesmente não consegue acreditar que ela usa algo tão grande quanto copas G. No dia seguinte, Naruki dá aula para as meninas como de costume, mas os problemas começam quando Fumino acidentalmente chama Naruki pelo primeiro nome e as meninas exigem saber quando eles ficaram tão próximos. Na verdade, esse era um hábito que ela adquiriu quando passou a noite em uma pousada com Naruki e os dois tiveram que fingir ser irmãos usando os primeiros nomes um do outro. Mas ela se recusa a deixar Naruki contar às outras garotas sobre isso, embora nada tenha acontecido entre eles. Querendo aprofundar sua amizade também, Rizu ameaça Naruki de chamá-lo de senhor tarado se ele não começar a chamá-la pelo primeiro nome. No final do dia, no entanto, o grupo decide chamar todos pelo primeiro nome. No fim de semana seguinte, o trabalho de Asumi começa a oferecer serviços de limpeza aos clientes e Naruki é contratado para ajudá-la a cumprir essa nova tarefa. A primeira casa que eles devem limpar é, surpreendentemente, o apartamento de Kurisu, o que a deixa muito envergonhada, já que não quer que seus alunos vejam o quanto é desleixada fora da escola. Ela oferece a Asumi algum dinheiro para ir embora sem fazer... Desesperada, Kurisu arrasta Naruki para dentro de seu apartamento e o força a limpar tudo em cerca de 30 minutos enquanto Asumi espera do lado de fora. Em seguida, ela deixa Asumi entrar, que fica imediatamente irritada por não haver nada para ela limpar. Enquanto isso, Naruki deita no chão exausto. O próximo lugar que eles precisam limpar é a casa de Uruka, que ao abrir a porta fica chocada ao ver que Asumi é uma empregada e que está com Naruki por algum motivo. Não querendo que seu amado Naruki veja a bagunça que está sua casa, Uruka freneticamente faz todas as tarefas ela mesma, e até cozinha uma refeição deliciosa para eles. Apesar de apreciar a comida, Asumi fica mais uma vez irritada por não ter conseguido fazer seu trabalho. O cliente final é Fumino, que também está surpreso ao ver que Asumi é uma empregada e que Naruki está junto com ela. De forma semelhante a Uruka, Fumino também não quer deixá-los entrar em sua casa. Caso contrário, Naruki verá a grande bagunça que ela causou na cozinha ao tentar cozinhar. Então, ela tenta suborná-los para ir embora. Mas quando isso falha e Asumi insiste em cozinhar e limpar para ela, Fumino não tem escolha a não ser se trancar em sua casa e pedir o dom na loja da família de Rizu. Quando Rizu chega com a comida, ela também fica surpresa ao ver que Asumi é uma empregada. As três então comem o macarrão juntas, e Fumino insiste que não precisa mais que a cozinha seja limpa agora que tem comida. Irritada por não ter feito nenhum trabalho hoje, Asumi se convida para a casa de Naruki e a limpa para ele. Para sua surpresa, os irmãos mais novos de Naruki simpatizam com Asumi e pedem que ela se case com o irmão mais velho, ao que ela concorda brincando. Depois de limpar a casa, ela oferece a Nariyuki uma limpeza de ouvido grátis para agradecê-lo por ter ido com ela hoje, e continua a flertar com ele de forma brincalhona, o que ele faz o melhor para resistir.
No dia seguinte na escola, Fumino acidentalmente adormece na aula de Kurisu, o que a enfurece muito. Naquela noite, Kurisu passa a noite toda trabalhando em um exame para a aula de amanhã. Mas quando a bateria do seu laptop acaba, ela tem que recomeçar tudo do zero e acaba não dormindo. Isso a deixa ainda mais irritada no dia seguinte, o que faz os alunos se concentrarem 2 vezes mais para evitar sua ira. Durante o exame, no entanto, Kurisu adormece brevemente. Durante a hora do almoço, ela continua a lutar contra o sono para se manter acordada, mas isso torna-se cada vez mais difícil quando mais tarde naquele dia ela é obrigada a ouvir o discurso entediante do diretor. Quando ela está prestes a adormecer, no entanto, Nariyuki finge espirrar alto para ajudá-la a ficar acordada. Depois de mal conseguir ficar acordada o dia todo, ela finalmente chega em casa apenas para descobrir que perdeu suas chaves em algum lugar. E enquanto procura freneticamente pela cidade, ela acidentalmente esbarra em... Mas depois de horas procurando a chave em todos os lugares, Kurisu percebe que estava na bolsa dela o tempo todo. Os dois então voltam para a casa de Kurisu, que, sem surpresa, desmaia na entrada assim que entra. Sem outra escolha, Nariyuki, constrangido, carrega sua professora até a cama e decide limpar o apartamento dela enquanto está lá. Na manhã seguinte, Kurisu não se lembra do que aconteceu. Mais tarde, na mesma manhã, Rizu corta acidentalmente sua franja porque seu pai entrou no banheiro de repente e a assustou. Ela está na maioria das vezes imparcial quanto a isso, e ainda age normalmente ao redor de Fumino e Uruka quando elas veem seu novo corte de cabelo, mas ela imediatamente fica nervosa quando Nariyuki chega e se recusa a deixá-lo ver seu rosto. Na escola, ela decide usar uma máscara estranha para manter seu novo corte de cabelo escondido de Nariyuki, mesmo que não entenda por que fica tão envergonhada com a ideia de ele vê-la. Mas quando Nariyuki começa a acreditar que Rizu está escondendo o rosto porque o odeia, Fumino decide ajudar a esclarecer o mal-entendido removendo à força a máscara de Rizu. Rizu então espera, constrangida, que Nariyuki comente sobre seu novo corte de cabelo, mas ele apenas diz que não nota nada de diferente nela, o que até irrita Uruka e Fumino. No dia seguinte na escola, Sawako convida Rizu para ir às compras com ela para um novo estojo de lápis, e Rizu concorda, o que a surpreende completamente. Ela tenta conter a sua empolgação e agir com calma, mas falha miseravelmente, e sem que Rizu saiba, Sawako passa a noite toda planejando um itinerário para elas irem a vários lugares populares para encontros de casais. No entanto, no dia seguinte, seu plano é arruinado quando elas encontram Nariyuki por acaso. Acreditando que Rizu se divertiria mais fazendo compras com ele, Sawako decide deixar os dois aproveitarem o resto do dia juntos enquanto ela permanece sozinha e relembra os dias do ensino fundamental em que seus colegas sentiam inveja de suas notas perfeitas nos testes, o que a isolou de todos. Até conhecer Rizu, que não se importava com o que seus colegas pensavam dela, uma qualidade que Sawako admirava muito. Isso a inspirou a frequentar o mesmo colégio que Rizu, mas só no 3º ano ela conseguiu reunir coragem para realmente falar com ela. De repente, Nariyuki interrompe seu flashback e confronta Sawako sobre ter abandonado Rizu, já que ele sabe que ela estava ansiosa para passar o dia com ela. Sawako então admite o quanto admira Rizu, o que Rizu ouve, mas Rizu admite que ouvir o elogio de Sawako a deixa feliz. Ela então pede que a Sawako continue ajudando-a a comprar um estojo, o que a deixa tão feliz que ela acidentalmente tropeça e cai diretamente nos airbags da Rizu, irritando Rizu sem querer enquanto se expõe ao muito afortunado. Algum tempo depois, Fumino convence Rizu a visitar um salão de beleza da excêntrica senhora Karasuma, que a transforma completamente. Depois ela encontra-se com Nariyuki na biblioteca para estudar com ele, mas ele não a reconhece e não faz ideia de quem é essa estranha audaciosa o suficiente para se sentar bem ao lado dele. Quando vê que ele está agindo de maneira estranha, Rizu toca a cabeça de Nariyuki para ver se ele está com febre, o que imediatamente confirma em sua mente que essa linda estranha está tentando agressivamente conquistá-lo. Aflito com essa situação, ele envia uma mensagem para Rizu pedindo para ela se apressar e vir, o que ela lê e interpreta erroneamente como se fosse para se apressar em uma questão de lição de casa com a qual ela está tendo dificuldades. Nariyuki então fica cada vez mais desconcertado ao longo do dia, enquanto Rizu lhe faz perguntas sobre sua vida pessoal e se aproxima desconfortavelmente de... No final do dia, enquanto estão indo para casa, Nariyuki não tem ideia de por que essa bela mulher ainda está o seguindo, mas ele aplaude sua assertividade. Enquanto isso, Rizu lembra-se de algo que o dono do salão disse sobre aprofundar sua amizade com homens e convida corajosamente Nariyuki para voltar ao seu lugar. Nariyuki obviamente interpreta isso como um convite para fazer algo indecente e concorda em acompanhá-la, mas seus sonhos são rapidamente destruídos quando ele vê o pai de Rizu e percebe a verdadeira identidade da bela mulher com quem passou o dia.
No dia seguinte, Nariyuki estuda inglês com Uruka, e apesar de estudar extensivamente vocabulário e gramática, Uruka ainda não tem confiança para falar. Então Nariyuki decide que eles devem conversar apenas em inglês durante todo o dia. No caminho para casa, dois estrangeiros que falam inglês param para pedir direções a Uruka, que surpreendentemente consegue explicar a eles com uma mistura de inglês quebrado e gestos. Depois, os homens convidam Uruka para um churrasco próximo, porque acham que ela é muito fofa, mas ela fica tão confusa que não sabe como recusá-los de maneira adequada. Nariyuki chega momentos depois para proteger Uruka, o que leva os homens a questionarem sua relação com ela. Nariyuki faz o melhor para responder a eles em inglês, mas sua resposta mal pronunciada faz parecer que Uruka é sua namorada. Os dois homens o parabenizam por ter conseguido uma namorada tão fofa e desejam boa sorte antes de sair. Enquanto isso, Uruka tenta entender o que Nariyuki disse e quando percebe que ele a chamou de namorada, ela foge de vergonha. Algum tempo depois, na casa de Nariyuki, ele dá aulas de álgebra para Fumino, enquanto sua irmãzinha a observa o tempo todo. Antes de Fumino ir embora, Nariyuki dá a ela uma sacola com um presente especial dentro. Quando Fumino verifica qual é seu presente, ela descobre que é um sutiã novo e cheio de babados, que acaba sendo a coisa errada que Nariyuki deveria dar a ela, já que ele tinha planejado dar a ela uma caneta especial para pessoas canhotas. Apesar disso, Fumino usa o novo sutiã para ir à escola no dia seguinte, com enchimento extra para compensar o tamanho maior do sutiã. Nariyuki então se aproxima dela e os dois conversam brevemente sobre seu presente. Mas ambos estão inconscientes de que Fumino recebeu o presente errado, o que causa mais mal-entendidos. Mais tarde naquele dia, Uruka dá a Fumino luvas de forno como presente de aniversário atrasado, enquanto Rizu lhe dá alguns novos hashes. Mas quando Uruka pergunta o que Nariyuki deu a Fumino pelo aniversário dela, ela o silencia de todas as maneiras possíveis para esconder o fato de que ele lhe deu um sutiã. Confuso com a reação dela, Nariyuki a leva para o corredor e os dois rapidamente esclarecem um mal-entendido, seguido pelas desculpas sinceras de Nariyuki. Mas a afirmação dele sobre o tamanho dos seios faz o coração de Fumino pular uma batida. No fim de semana seguinte, Kurisu decide ir a uma casa de banhos local, mas no caminho encontra Osumi, Nariyuki e seus irmãos gêmeos, que instantaneamente simpatizam com Kurisu e pedem para ela se casar com o irmão deles, o que a enfurece. Uma vez dentro da casa de banho, os gêmeos cometem um ato travesso ao roubar a roupa íntima de Kurisu. Enquanto isso, Kurisu e Osumi compartilham uma sauna e conversam sobre as boas qualidades de Nariyuki. Depois que saem da sauna, a irmãzinha de Nariyuki começa a importunar Kurisu para se casar com o irmão dela, o que a irrita muito. Mas quando a garotinha começa a chorar, Kurisu concorda em se casar com Nariyuki para acalmá-la. A irmã de Nariyuki então corre para contar ao irmão, fazendo com que Kurisu escorregue em um sabonete enquanto tenta correr atrás dela. Por causa disso, Nariyuki é forçado a carregá-la para fora do balneário até que ela acorde momentos depois e o repreenda por sua indecência. A irmãzinha de Nariyuki o defende, porém, no processo, acaba puxando a toalha de Kurisu, expondo-a embaraçosamente a Nariyuki. No final do dia, Nariyuki e Osumi explicam a situação para Kurisu, que os perdoa em resposta e pede desculpas timidamente também. Depois de se separarem, Kurisu revela a Osumi que está sem roupa íntima debaixo do terno, o que faz Nariyuki perceber que seus irmãos gêmeos ainda têm os pertences de Kurisu. Algum tempo depois, Nariyuki descobre que está em risco de ser reprovado em educação física por causa de sua falta de atletismo. Então ele concorda em fazer aulas extras de natação. Para sua surpresa, a treinadora habitual de natação precisa sair, e ela pede a Kurisu para ensinar em seu lugar, o que ela aceita, apesar de estar irritada com a situação. Enquanto isso, Uruka tenta ajudar Nariyuki a melhorar na natação, mas infelizmente ele tem o talento para nadar de uma pedra. Então Kurisu é forçado a entrar na piscina e ajudar. No chuveiro após a aula, Uruka admite a Kurisu que está nervosa por perder sua próxima competição. Mas Kurisu lhe dá alguns conselhos e a tranquiliza dizendo que tudo dará certo se ela acreditar em si mesma e em seu treinamento. Graças a esses conselhos, Uruka vence facilmente a... E por causa do seu grande talento, o diretor oferece a Uruka uma chance de estudar em uma universidade australiana. Mas mesmo que ela queira ir, ela se pergunta se relacionamentos à distância podem funcionar. Uruka decide, por fim, que embora gostaria de estudar no exterior, ainda quer manter isso em segredo de Nariyuki por enquanto. Ao perceber que precisaria falar inglês fluentemente para estudar na Austrália, ela pede a Nariyuki para dar ainda mais aulas particulares a ela. Algum tempo depois, a escola realiza uma reunião de pais e mestres, mas o pai de Fumino não comparece, apesar de Fumino ter deixado hesitante um convite para ele na mesa da cozinha. De repente, um professor universitário aparece e implora para que Rizu frequente o seu curso de matemática em vez de seguir literatura. Surpresa com isso, Fumino revela que o professor é na verdade seu pai, Heiji, com quem ela tem uma relação tensa. Fumino então segura seu pai para permitir que Rizu escape dele. Irado com isso, Heiji diz a sua filha que se ela insistir em perseguir sonhos tolos, ele a expulsará de casa. Sem pensar muito, Fumino concorda com isso,
e Nariyuki permite que ela fique com ele por enquanto. Naquela noite, Fumino se lembra de que sua mãe era um gênio da matemática, e que após sua morte, Fumino tentou fazer matemática como ela, mas não conseguiu. Assim, seu pai ficou chateado e a esbofeteou. No dia seguinte na escola, Uruka nota que Fumino está com a mesma roupa íntima do dia anterior, então Fumino pede a Nariyuki para ajudá-la a buscar algumas roupas de sua casa, apenas para o pai dela chegar em casa mais cedo do que esperado. Não querendo ser vista por ele, os dois se escondem juntos em um armário muito apertado e esperam que ele vá embora. Assim que ele se foi, Fumino descobre o antigo laptop de sua mãe que Heiji havia escondido após sua morte. Eles descobrem que só há uma pasta nele e que está protegida por senha, o que significa que Heiji também não a leu. Com apenas uma chance restante para desvendar a senha, Fumino fica determinada a um dia decifrá-la. No dia seguinte, Nariyuki acorda com Fumino preparando o café da manhã para os dois e, para a surpresa de ambos, a comida é comestível. Mas Nariyuki não faz ideia do que está realmente comendo. Apesar disso, Fumino está feliz por ter conseguido alimentar Nariyuki sem envenená-lo. Durante o resto do dia, Fumino falha em todas as tarefas domésticas e depende muito de Nariyuki para ajudar. E depois de ajudar Nariyuki com o banho, ela desmaia em cima dele devido ao cansaço. Nariyuki então a leva para a cama, e quando ela acorda mais tarde, ele a convida para ir ao topo de uma montanha próxima onde as estrelas são mais visíveis. Naquela noite, depois de ouvi-la falar tão apaixonadamente sobre estrelas, ele aconselha que compartilhe essa paixão com seu pai, mas Fumino hesita, pensando que ele não vai entender. No entanto, sem querer fugir para sempre, Fumino decide confrontar seu pai em sua residência, mas ele continua se opondo a que ela persiga o que considera ser um sonho tolo. Em resposta, Fumino faz um discurso apaixonado sobre astronomia, que lembra a Heiji da mãe de Fumino, mas ainda não é suficiente para mudar sua opinião. Então Fumino decide mostrar ao pai o que estava no laptop da mãe, que ele achava que era uma tese de matemática. Na verdade, era uma mensagem em vídeo em que ela confessa que a tese de matemática era uma mentira e que ela nunca foi um gênio da matemática. Mas espera que Fumino um dia persiga algo que ela realmente se importa. Fumino então sai e encontra-se com Nariyuki, enquanto seu pai continua assistindo ao vídeo, onde vê uma jovem Fumino visitando sua mãe e dizendo que se ela encontrar uma nova estrela, ela a nomeará com o nome de seu pai. É também revelado que a senha da pasta era o nome de Heiji. De volta a Nariyuki e Fumino, os dois conversam por um tempo e desfrutam de uma noite bastante romântica juntos. No dia seguinte, Fumino e Heiji participam juntos da reunião de pais e mestres, e Heiji finalmente dá permissão à sua filha para seguir a astronomia. Mais tarde, Nariyuki revela que sua mãe se encontrou secretamente com Heiji para lhe dar coragem de se reconciliar com Fumino. E depois de ter se reconciliado com sua filha, Heiji confronta Nariyuki sobre seu relacionamento com Fumino e assume que os dois estão namorando, o que deixa ambos muito envergonhados. No dia seguinte, Uruka pergunta a Nariyuki em que ele planeja se especializar na faculdade, mas ele percebe que esteve tão ocupado com os estudos que não pensou nisso. Mais tarde, enquanto a escola se prepara para um festival, começa a circular um boato de que quaisquer duas pessoas que se tocarem durante os fogos de artifício acabarão juntas para sempre. Enquanto isso, Kurisu decide que sua contribuição para o festival será uma palestra sobre o Império Romano. Para torná-la mais emocionante, os outros professores decidem colocá-la em traje de época. Em outro lugar, Fumino é coagida a interpretar a Bela Adormecida na peça de sua turma. Assim que o festival escolar começa, Nariyuki descobre que Uruka e o time de natação vão realizar um show de idols, mas o figurino de Uruka foi infelizmente entregue na sala errada. Depois, Nariyuki encontra Kurisu vestindo a roupa de idol, que ela erroneamente acreditou ser para sua palestra sobre o Império Romano. Ele tenta tirá-la dela para devolvê-la a Uruka, mas o zíper fica preso, então Kurisu não tem escolha senão se apresentar como uma idol no palco, em vez de... Surpreendentemente, ela faz um bom trabalho imitando os movimentos de dança de Uruka enquanto dubla a música. Enquanto isso, Fumino anda pelo festival, furiosa porque ninguém lhe diz quem deveria interpretar o príncipe para sua Bela Adormecida. Uruka então se junta à apresentação ao lado de Kurisu, com uma roupa que Nariyuki conseguiu criar para ela. Memória. Após o show, todos celebram seu sucesso, até que Nariyuki tolamente puxa um fio solto no traje já danificado de Kurisu e tudo se desfaz imediatamente. Depois, o fã-clube de Fumino promete a Nariyuki que ajudará a vender o udon de Rizu se ele os ajudar com a peça. Isso faz com que Nariyuki, por engano, vista uma fantasia de gato que os professores tinham conseguido para Kurisu para pregar uma peça nela. Azumi então vê Fumino sendo levada para o palco e percebe que Nariyuki está na fantasia, então ela decide mostrar-lhe um atalho. Quando o fã-clube não consegue encontrar Nariyuki, no entanto, o diretor anuncia que a peça será inteiramente improvisada e pede um príncipe voluntário da plateia. Todos os rapazes correm para o palco para se voluntariar a ser o príncipe de Fumino, forçando o fã-clube a proteger Fumino em uma louca. Nariyuki chega ao palco e consegue salvar Fumino de se machucar, mas é imediatamente declarado o príncipe. E para sua surpresa, Fumino beija sua máscara nos lábios, sem saber que na verdade está beijando Nariyuki.
Depois que ele foge do palco e se troca, Fumino revela acreditar que foi na verdade Asumi que ela beijou no traje. Mas quando Asumi nega, Fumino fica extremamente confusa, pois não faz ideia de quem ela beijou. No final do festival, chega finalmente a hora do boato amaldiçoado. E quando os fogos de artifício estão prestes a ser lançados, Fumino, Uruka, Rizu, Nariyuki, Kurisu e Asumi são todos empurrados uns contra os outros, criando um grupo de 6 pessoas. Mas quando os fogos de artifício falham em acender e, portanto, o boato não se concretiza, Nariyuki é ajudado a se levantar por uma garota bem quando os fogos de artifício finalmente explodem de verdade desta vez. No entanto, Nariyuki não tem ideia de quem é a mão que está segurando durante os fogos de artifício. Algum tempo depois, Nariyuki revela que planeja ir para a faculdade para se tornar professor, e graças às aulas de Nariyuki, todas as garotas passam nas matérias desejadas. Uruka é aceita na Universidade Australiana com uma bolsa de estudos esportiva. Fumino passa em matemática e começa a estudar astronomia. Rizu passa em literatura e começa a estudar psicologia. E Asumi é aceita na escola de medicina. E depois de mais algum tempo, o grupo se despede de Uruka antes de ela embarcar em seu voo para a Austrália. Mas Nariyuki está... Quando ele finalmente chega, acaba tropeçando e é ajudado a se levantar por Uruka, que lhe dá uma mão, sugerindo que foi a mão dela que ele tocou no festival, e que ela é com quem Nariyuki estava destinado a ficar. No mangá, no entanto, o capítulo final mostra realidades alternativas, onde todas as garotas, incluindo várias personagens secundárias, acabam tocando Nariyuki durante o festival. Fogos de artifício. E cada garota recebe seu próprio final especial com Nariyuki, a maioria dos quais termina em casamento. Obrigado por assistir a este resumo de anime. Deixe-me saber nos comentários quem é a melhor waifu.